Esse trabalho é sobre literatura clássica versus a literatura contemporânea. Se a literatura realmente decaiu, o grupo é a Débora Solene Cabral e a Eduarda Zaffanelli, na disciplina de projetos de aprendizagem em ambientes digitais, do professor Crediné Silva de Menezes. A gente separou as nossas dúvidas e certezas, dentre elas estavam o que tornaria uma literatura clássica, por que a literatura atual decaiu, a partir de quais aspectos a gente pode perceber essa decadência, se essas quais são as diferenças entre a literatura contemporânea e a literatura clássica, quais seriam as fragilidades da literatura contemporânea e se pode existir uma literatura clássica na contemporaneidade. A gente captou que algumas certezas que nós teríamos é que o que torna uma literatura clássica seria a capacidade de se comunicar com outros tempos, assim como o formato inovador de um determinado período. A literatura atual teria caído por causa de um imediatismo da população, que transformaria determinadas narrativas em rasas, e a invenção de coisas como uma literatura limpa ou dentre outras que surgem e acabam muito rápido. A gente poderia perceber então a falta de profundidade na construção de personagens, simplificação na forma, uma ênfase em autoajuda ou em simples escapismos, e que uma das principais diferenças é a estrutura, bem como a linguagem empregada, e que a literatura clássica conversaria com outras épocas e teria uma multiplicidade de pessoas, pouca ou nenhuma interação com outras mídias, enquanto a literatura contemporânea seria individual, intersectiva de outras mídias, né? A literatura contemporânea teria dificuldade em constituir um cânone, teria uma subjetividade brutalista, uma vulnerabilidade ao mercado e um risco de obsolescência, assim como uma dificuldade em essas obras se tornarem contemporâneas devido ao imediatismo popular. Então, o que seria uma literatura clássica? A literatura clássica seria, então, uma obra que ela não é considerada clássica apenas por sua antiguidade, mas pela sua capacidade de resistir ao tempo e de dialogar manter um diálogo contínuo com outras gerações, e que algumas características que definiriam o clássico seria a sua atencionalidade, que significaria que elas são atemporais, iam resistir aos efeitos do tempo e iam perdurar no imaginário popular, e que seria importante notar que os clássicos possuem universalidade de temas, mas que elas em si abordam a condição humana de diferentes formas, e o que criaria uma conexão com o leitor. A gente vai ter então essa citação do Italo Calvino, um escritor italiano, que definiu o clássico como um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, os livros clássicos se transformariam a cada releitura. E a literatura atual? Ela decaiu? A discussão se a literatura decaiu ou não vai possuir uma resposta concreta e estruturada. Mas existem alguns argumentos pertinentes de ambos os lados que defendem se ela caiu ou não. E, em primeira instância, se entenderia que, para alguns críticos literários, a verdadeira crise vai habitar na diminuição da ambição formal, um argumento que vai retomar o Boileau na aristocracia e o argumento dele quanto à arte poética e o fazer poético, que, nesse caso, escrever um livro não necessita apenas de dom, mas também de técnicas, pois um texto livre e sem molduras estaria destinado ao mau gosto. Logo, se compreenderia que na contemporaneidade vai existir uma escrita focada excessivamente no conteúdo, sobre o que se fala, em detrimento da forma, como se fala, o que resultaria em obras que não seriam consideradas literatura para os mais conservadores. Em contrapartida, há quem argumente que a ideia de que uma nova mídia, como o livro de bolso, o rádio, a TV e agora o TikTok ou outras mídias, emborreceriam ou atrasariam uma população e matariam a literatura, e que, nesse caso, isso seria uma falácia que provocaria pânico moral e que é recorrente na história, como o rádio, que foi condenado como culpado por corroer a capacidade de pensar dos ouvintes em 1920. Então, por onde a gente consegue perceber essa decadência da literatura? E será que ela realmente existe? A gente vai descobrir um pouquinho mais ao longo do trabalho agora.
Então, onde é que a gente pode perceber? Onde é que isso é visual para nós? Onde é que isso é perceptível? A gente pode ver isso através do cotidiano, onde a gente consegue ver através de dados reais, que é a fala, a escrita, a compreensão e a atenção das pessoas ao nosso redor. Prova disso são alguns relatos que podem ser encontrados facilmente. Então, sem pesquisar muito, a gente conseguiu achar essas duas imagens, que a primeira é a publicação feita por uma aluna do Enem, que logo após a prova de literatura, ela disse que não conseguiu entender uma questão, mas se a gente for ler a questão, ela é muito ela é de fácil compreensão. Não precisa de muito conhecimento além do que já é cobrado para a prova. E a segunda foto é a publicação feita por uma professora, ilustrando o afastamento do aluno da linguagem escrita, né? Então, o aluno ele vai ter uma questão, uma pergunta norteadora, e a resposta dele vai ser para gravar um áudio, porque assim ele não precisa se esforçar cognitivamente para escrever uma resposta ou corrigir a pontuação do texto. As imagens nos mostram o que é o alfabetismo funcional, onde as pessoas sabem ler, mas elas não compreendem o que está sendo escrito, ou também buscam relações ou resoluções mais simples para não precisarem de muito esforço cognitivo. E a questão é que a literatura, então, ela não vai cair sozinha. Ela vai ter outras coisas ao seu redor que vão se tornar mais atrativas, e para ela conseguir continuar no mercado, ela vai ter que se moldar ao que o leitor quer no momento. E o que o leitor quer no momento não é algo que cobre muito da sua mente, é algo mais confortável para ele, que não exija tanto esforço para a compreensão assim. Continuar falando sobre a decadência, que uma citação aqui do livro Faça-os Ler para Não Criar Cretinos Digitais. É uma citação da citação, né? Onde a autora Amanda Fernandes, ela destaca o tópico abordado pelo Michael Desmurger, que fala sobre a questão da leitura coletiva, no ambiente familiar, primeiramente, né? Ali no momento da primeira infância, normalmente os pais costumam ler com as crianças, mas logo que eles crescem, quando chega a fase da adolescência, já começa a deixar um pouquinho mais solto, mais sozinho. E o adolescente, a gente sabe que por muitas vezes não vai querer fazer esse momento de leitura e vai acabar indo para um lado mais atrativo, um lado mais confortável para ele, que é esse lado das redes sociais. Então a escola também acaba perdendo esse momento de leitura, porque não por não influenciar, mas muitas vezes por cobrar algo como obrigatório. E não que isso seja ruim também, mas dependendo da forma em que é aplicado, o que é mostrada para o aluno, essa pode gerar sim algo que afaste o aluno, o discente, da leitura. Então, não torne a leitura algo atrativo, algo que mova assim, os sentimentos do aluno. É mais uma obrigação que ele vê para ter nota no final do ano. Existir literatura clássica na contemporaneidade? Então, essa vai ser a nossa última questão para finalizar o trabalho, para a gente entender o que aconteceu nesse meio termo aí, nesse caminho. Então, antes de tudo, é necessário entender, retomar quais são as definições dessas literaturas. Os clássicos não são relíquias empoeiradas do passado, mas sim faróis que iluminam o caminho do presente e do futuro. A gente vai ter, a partir dessa afirmação, a ideia de que um clássico ele não vai ficar parado ou esquecido no seu tempo. Ele vai continuar tendo ali uma comunicação com outras eras, ele vai continuar se comunicando com pessoas do passado e do futuro, e também do presente em que ele está sendo escrito. A literatura contemporânea é um termo utilizado, então, para se referir a todas as obras literárias produzidas desde o século XX, ali meados de 1960, até os dias de hoje. Então, é algo que abrange muita coisa, algo que abrange muitas épocas, muitas eras, muitos movimentos também nesses anos que aconteceram. Assim como a dança contemporânea, ela não se prende a um estilo único, ela vai para vários estilos. E acaba também, o que acaba dificultando um pouco a gente ver essa qualidade, porque a gente não tem essa definição do que é realmente da literatura contemporânea. Porque no caso é nada, né? É tudo e nada ao mesmo tempo. Então ela vê esses vários modelos e vai tomando os seus caminhos. Mas então, a literatura atual realmente decaiu? Bom, uma resposta mais generalizada poderia ser um grande estrondoso sim. Mas a verdade... E existe uma outra resposta que também é possível, depende. Depende do ponto de vista ali. A questão é que com a amplitude da literatura contemporânea em relação aos seus temas, pode ser ainda mais difícil encontrar obras e autores que realmente são bons naquilo que fazem. Mas difícil não é impossível cair completamente. Mas ela se encontra, sim, em um momento de intensa transformação e de desafio, até mesmo porque nós já falamos aqui das novas mudanças
ao nosso redor, novas tecnologias que o tempo todo estão surgindo. Então, ela vai se transformando de acordo com o que o mercado vai proporcionando. E a crise talvez não seja na qualidade em si, mas também na relação do leitor contemporâneo com a literatura e com a leitura, exigindo obras com a capacidade de se moldar a essa nova realidade que nós já comentamos aqui, e sem perder a ambição formal e a profundidade necessária para resistir ao teste do tempo. Então, este foi nosso trabalho. Muito obrigada por assistir.